Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para trazer um pouquinho do Evangelho de Jesus Cristo para a sua vida. E eu queria pedir aos irmãos que se inscrevessem nesse canal para que ele alcance mais e mais pessoas que estejam precisando ouvir a palavra de Deus. Compartilha com seus amigos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês um pouco diferente. Geralmente, quando nós cristãos, pregamos, ouvimos a mensagem da cruz, a gente ouve a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer a mensagem para você das três cruzes. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele não morreu ali sozinho. Jesus Cristo, ele foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Amém, meus irmãos? Então, nós sabemos a lição da cruz de Jesus Cristo. Mas nesse texto, meus irmãos, ele traz mais duas lições, ou mais lições, para nós nos dias de hoje. E a primeira lição, meus irmãos, que eu quero abordar é daquele malfeitor da esquerda de Jesus, que na hora da morte ele blasfemou contra Jesus Cristo. E isso acontece nos dias de hoje, meus irmãos. Você que está afastado do Evangelho de Jesus Cristo, não despreze Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós sabemos que aquele ladrão, ele estava a poucos metros da salvação e ele rejeitou a salvação. Naquela cruz, ele falou assim: se você é o Filho de Deus, é o Messias, por que você não desce da cruz e salva nós? No mesmo instante, o segundo ladrão, o seu lado direito, ele traz para a gente. Pelo menos eu peguei 3. A palavra de Deus, ela é cheia de mistério. Ela não é lida, ela é revelada. Amém? Então, esse ladrão retrucou com o outro ladrão. Imagina assim, meus irmãos. Aquelas pessoas que eram crucificadas, elas demoravam até 6 dias até que morresse, sofrendo pendurado naquela cruz. Imagina Jesus Cristo no meio e 2 ladrões, um discutindo do lado do outro. Jesus Cristo, ele demorou apenas 6 horas. Mas as pessoas da época demoravam 6 dias até que morresse naquela cruz, sofrendo. Então imagina Jesus Cristo no meio, naquela cruz, e um ladrão blasfemando contra Jesus Cristo e o outro defendendo. Então a lição, as 3 lições que esse segundo ladrão nos traz, a primeira é o seguinte, meus irmãos. Ele falou dessa forma: rapaz, nem na hora da morte você teme a Deus? Olha que interessante, meus irmãos. Ele temeu a Deus, ele reconheceu a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, ele reconheceu que era um pecador. Porque ele falou assim:
Nós sim merecemos estar aqui, porque nós praticamos crimes. Nós somos merecedor dessa cruz, porque nós praticamos crimes e merecemos esse castigo. Agora ele é inocente. Ele nada fez para merecer isso. Ele falou que Jesus nada fez para merecer aquele castigo de cruz. E então, meus irmãos, ele temeu a Deus, ele reconheceu a Deus, ele reconheceu que era um pecador. Ele reconheceu que era um pecador. E em terceiro lugar, que é a lição mais importante que nós devemos seguir, é que ele aceitou Jesus. Ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele conheceu Jesus como rei, porque quem tem reino é rei. Ele reconheceu Jesus como Salvador da vida dele. Né, meus irmãos? E a resposta de Jesus foi: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha, meus irmãos. Hoje, nos dias de hoje, a gente encontra muitas pessoas como o primeiro ladrão que rejeitou a salvação. Falamos do amor de Cristo para essas pessoas e essas pessoas falam que ainda não está preparado, que ainda não é a hora. Meus irmãos, você que está afastado do Evangelho de Jesus Cristo, não siga esse exemplo do primeiro ladrão. Não siga o exemplo do primeiro ladrão que rejeitou a salvação estando a poucos metros dele. Siga sim o exemplo do segundo ladrão, porque ele sim se arrependeu dos seus maus caminhos. Ele reconheceu que era um pecador e que precisava de Jesus. Meus irmãos, eu costumo dizer que o pecado, ele não leva ninguém para o inferno. O que leva as pessoas para o inferno, meus irmãos, é a falta de arrependimento. Porque nós todos somos pecadores. Nós somos falhos. Nós somos humanos. Então a mensagem que eu quero trazer para você é que não importa o que você fez, porque nós sabemos que aquele segundo ladrão, ele era só um ladrão. E com certeza ele praticou algum crime muito grave, porque a pena dele foi pena de morte. Jesus não olhou o passado dele. Jesus não olhou o que ele tinha feito. Jesus olhou o arrependimento dele, o reconhecimento dele. E por incrível que pareça, meus irmãos, por incrível que pareça não, a palavra afirma que ele foi o primeiro a subir para a glória. Porque Jesus Cristo falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo não falou amanhã, não falou depois. Jesus Cristo falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então quero fazer um convite para você nesse vídeo. Você que está afastado de Jesus Cristo, volte. Jesus Cristo, ele contava parábolas para a gente ter entendimento nos dias de hoje. E certa vez, Jesus ele contou a parábola de um pai. Esse pai, ele tinha 2 filhos. Eu acredito que você já conhece essa parábola, mas eu vou resumir para o vídeo não ficar muito grande. Então Jesus Cristo, ele contou essa parábola que esse pai ele tinha 2 filhos, aonde o filho mais novo pediu parte da herança. Falou assim: pai, eu quero parte da herança que me cabe, que eu não quero mais viver mais vocês, eu quero viver a minha vida. E
E nós sabemos que aquele pai, ele fez o que o filho pediu. Mesmo assim somos nós temos o livre-arbítrio para escolher o que queremos. E Jesus conta que esse jovem, ele foi para uma terra distante. E lá ele se envolveu com amizades, bebedeiras, festas. E, meus irmãos, esse jovem, ele gastou tudo o que ele tinha. E quando ele chegou no zero, na situação financeira, os seus amigos, aqueles que eles diziam que eram seus amigos, se afastaram. E ele se deparou numa terra distante, longe, sem ninguém, sem amigos. Ele não tinha mais amigos, porque os amigos dele eram quando ele tinha dinheiro. Quando acabou o dinheiro, todos se afastaram dele. E esse jovem, ele se deparou em uma situação que ele precisou fazer algo que talvez ele nunca precisou fazer quando estava perto do pai. Ele precisou trabalhar para ter o seu sustento. Para a gente entender o que esse jovem passou, Jesus Cristo conta que ele conseguiu arrumar um emprego em uma fazenda, com um fazendeiro da região. E a única coisa que ele arrumou para fazer foi para cuidar de porcos. Jesus conta que esse jovem, ele desejava comer as bolotas que os porcos faziam. Não era nem o alimento, meus irmãos, dos porcos. Vocês que conhecem, sabem quando os porcos estão comendo aquela lavagem, ele faz aquelas bolotas misturadas com lama. Então ele desejava comer aquilo. Da mesma forma, somos nós quando se afastamos de Jesus Cristo. Se afastamos do Pai. O diabo, ele joga a gente na sarjeta. E aquele jovem se deparou numa situação muito difícil. E Jesus conta que ele começou a pensar. Falou, caramba, na casa do meu pai, até os empregados comiam bem. Até os empregados tinham fartura de alimentos. E eu aqui perecendo. E eu aqui desejando comer essa comida. Essas bolotas que os porcos fazem. E esse jovem, ele teve uma ideia. A melhor ideia da vida dele. Ele começou a pensar. Vou voltar para o meu pai. Vou pedir perdão. E vou pedir para que ele me aceite. Pelo menos como um dos seus empregados. E assim ele fez. Ele voltou para a casa do pai. Jesus conta que o pai dele avistou ele de longe. E quando o pai viu aquele filho voltando, o pai correu para abraçar aquele filho. E quando chegou, abraçou o seu filho. E o seu filho falou, pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceite pelo menos como um de seus empregados. E aquele pai chamou um servo, chamou um empregado e falou assim, olha, vem aqui, vai lá e procura uma roupa para o meu filho. Pega a melhor roupa, o melhor calçado e traga também um anel. Sabe, vai lá no pasto, procura a novilha mais gorda que tiver e mate, que a gente vai fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho, ele estava perdido e se achou. Meus irmãos, o que Jesus Cristo ele quis trazer nessa parábola somos nós no dia de hoje. Nós se afastamos do Pai. Nós chegamos em situações muito difíceis, longe do Pai.
E o que Jesus Cristo ele quis nos passar nessa parábola é que não importa o que você fez, não importa o quanto você se afastou do Pai, não importa. Jesus Cristo, o que ele quis dizer nessa parábola, meu irmão, é que se você voltar, se você se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para o Pai, ele vai te receber. E não é como servo, meu irmão. Não é como servo, é como filho. Ele vai fazer festa quando você voltar. Tá bom? Não demora, o papai tá te esperando. O papai, ele te ama. E não vê a hora de te ter novamente nos braços dele. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Que Deus abençoe a sua vida e que você não faça como aquele primeiro ladrão que rejeitou a salvação a poucos metros dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva nesse canal para que esses vídeos alcancem mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.